Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor. Ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro, Valeu, e você também pode hypar. Se você quiser, você também pode se inscrever, pode deixar um comentário, e dar um like, deixar o like. Vamos lá. A rainha de copas, o julgamento, o eremita, e o 4 de paus. Existe aqui nessa leitura uma mensagem sobre uma necessidade de se honrar, ou de certa forma de se ressignificar um sentimento. Tem algum sentimento, né, aqui na vida de vocês, e esse sentimento ele pode ser um sentimento de amor por um parceiro, por uma parceira, mas também pode ser algum outro sentimento de vida, de sonho, sabe? Vinculado a algum objetivo, não necessariamente a alguém, mas também pode ser em relação a alguém. Mas a gente não está falando de objetivos, nós estamos falando do sentimento vinculado a isso, sabe? O sentimento que te move, o sentimento que te faz querer, o sentimento que te faz amar. Existe um sentimento aqui, uma questão de vida que você vem tendo com esse sentimento, e esse sentimento ele foi muito importante para a sua vida, mesmo ele tem sido, né? Ele é muito importante para a sua vida, mesmo nos momentos em que você não conseguiu perceber isso com tanta clareza. Esse sentimento ele é uma relíquia, uma relíquia. Ela segura, na carta da Rainha de Copas, ela parece segurar aqui algo que se assemelha a um relicário, né? O relicário, ele é o lugar onde se guarda as relíquias, né? E diferente do que algumas pessoas podem pensar, a relíquia geralmente, né, não é aquilo que é muito valioso, mas é aquilo que tem grande significado. Então, por exemplo, quando a gente fala de religião, né, quando tem algum indivíduo que se torna santo, uma parte do corpo dessa pessoa, uma parte da roupa dessa pessoa se transforma em uma relíquia, porque por mais que seja algo trivial, veio de um santo, né? Então isso tem muito
significado, tem muito valor no sentido de valor atribuído, não de valor medido. E isso daqui me lembrou até uma música, aquela música do Nando Reis, né, que acho que chama Relicário. O que ela diz, né? Ela pergunta: o que você está fazendo com o relicário imenso desse nosso amor, com o relicário imenso desse amor? Existe esse sentimento, e esse sentimento, ele é uma relíquia na sua vida, tá? Ele é muito valioso e ele é muito importante para toda a sua jornada e para toda a sua chegada até aqui. Só que ao mesmo tempo, às vezes a rainha de copas, ela é uma rainha que soa como uma rainha um pouco melancólica, porque ela vive sentimentos muito intensos. E às vezes isso é um grande desafio. Só que eu sinto aqui que essa sua relíquia, que é esse sentimento, ela te trouxe aonde você está hoje, em termos de estado espiritual, pelo menos, de estado emocional, e é um estado de rainha de copas. É um estado de... É um sentimento que ele, com o tempo, ele te coroou. Só que ele te coroou de uma maneira muito... de uma maneira diferente, sabe, assim, é aquela questão, foi difícil, teve momentos difíceis, mas diante dessas dificuldades, você acabou conseguindo lidar com isso de uma forma muito espiritual, de uma forma muito clarividente, mediúnica, mágica, oculta. Então tem uma energia aqui de algo mais místico, algo mais oculto, uma experiência mística ou oculta que você vivenciou na sua vida, que trouxe para você, né, para essa posição de maturidade, de conhecedora do seu sentimento, de tutora e protetora dessa relíquia que é esse sentimento. E parece que você detém esse sentimento nesse relicário como quem espera um momento para conseguir presentear alguém com essa relíquia, sabe? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que diz tudo isso, esperar ou ter lidado com isso até agora, às vezes pode envolver uma certa melancolia, pode envolver uma certa tristeza, até uma dificuldade de compreender por que as coisas são como elas são ou foram como elas foram. E por mais valioso, por mais que você tenha essa relíquia, que é o seu próprio sentimento em suas mãos, eu sinto aqui que você está nesse momento em que você aguarda. E aguarda o quê? A anunciação que vem aqui, né? A anunciação do caminho. A anunciação de um caminho que traga para sua vida uma sentença justa, sabe? Uma sentença como resultado. Olha, por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que você sentiu, o resultado é este, tá? E a carta do eremita aqui me traz um significado de que existe aqui um reconhecimento da parte da espiritualidade de que você viveu uma luta interna, que foi uma luta muito redentora, que foi uma luta muito solitária em alguns momentos,
Talvez não, talvez para alguns de vocês não literalmente, mas pelo menos vocês se sentiam assim, porque foi um momento em que vocês se viram quase que numa condição inevitável de ter que olhar para dentro de si. E eu sinto que, de certa forma, isso antecede esse momento da Rainha de Copas, porque é o momento em que vocês diz respeito a toda a jornada que vocês trilharam para chegar até aqui, para chegar até o momento onde vocês estão hoje. E essa jornada, como a gente falou, toda aquela história da relíquia, ela inclui, de alguma forma, reconhecer assim, olha, o meu sentimento, ele pode não estar hoje trazendo para a minha vida os resultados que eu esperava que ele trouxesse. Mas isso não muda o fato de que ele tem valor. Essa jornada do eremita, ela foi uma jornada de muito amadurecimento, no sentido de que vocês entenderam que o fato daquilo que vocês são e daquilo que você sente não trazer no momento em que você esperou o resultado, um resultado que seria até proporcional ou até justo em relação a isso, não reduz o valor disso. E que entender isso é muito importante, sabe? E entender que ainda que a gente tente encontrar ali uma concordância entre as coisas, a gente tem que ter a maturidade de reconhecer o valor independente de cada uma delas. Mas essa carta do eremita, ela vem aqui principalmente para dizer que nessa situação que em breve virá na sua vida de julgamento, de anunciação do bom caminho, existe aqui um reconhecimento de que essa sua jornada interior, ela foi uma jornada de muito desenvolvimento, mas também um pouco solitária e desgastante. E o caminho que te é anunciado, né, o resultado que te é anunciado, é a paz e o acolhimento. A carta do 4 de paus aqui, ela fala de você sendo acolhida, de você sentindo a paz, essa paz de ser recebida num lugar bom, num lugar que tem aquela energia de lar, aquela energia de acolhimento. Então, para cada um de vocês, né, fazendo um paralelo entre essa carta da Rainha de Copas e essa carta do 4 de Paus, vai ser uma situação diferente, segundo esse sentimento, né? Mas eu sinto que, independente de ser uma relação, de ser uma questão de romance, de ser uma questão de outros sentimentos, vai haver um resultado aqui, inicialmente, que ele se ocupa muito mais de te anunciar que você se sentirá bem, que você se sentirá em paz, você se sentirá acolhida. Se talvez esse acolhimento venha desse amor, talvez esse acolhimento venha, né, das partes proporcionais à sua situação. O importante aqui é dizer que agora haverá paz e haverá acolhimento diante dessa situação, do anúncio, né, trazido por esse julgamento. É muito importante esse momento porque ele foi um momento de amadurecimento espiritual, né? Um amadurecimento que te trouxe essa consciência, e essa leitura ela vem para pontuar isso, para relembrar isso. Olha, não se esqueça que o seu sentimento é uma relíquia. Não se esqueça que o seu sentimento, ele tem muito valor. E por mais difíceis que as coisas tenham sido, ele faz de você a rainha que você é. Ele faz de você o rei que você é. E aqui rainha e rei tem até um significado de reinar sobre os seus próprios sentimentos. Não no sentido de subjugá-los, mas no sentido de compreendê-los.
E é muito bonita essa energia, porque tem aqui uma maturidade emocional muito grande da parte de vocês. 5 de espadas, o 9 de ouros, o pajem de paus e o as de copas. Sabe que existiu aqui nessa jornada de vocês uma situação muito desafiadora em que em alguns momentos da vida de vocês, ou em muitos momentos, vocês tiveram que olhar para si mesmas e pensar assim: o que é que eu vou fazer, né? Eu faço aquilo que provavelmente pode me trazer maior benefício, mas que eu não admiro, que eu acho que é injusto, que eu acho que talvez até antiético, ou eu faço aquilo que talvez não me traga o benefício que eu espero, mas é aquilo que eu sei que é bom, eu sei que é justo. E na vida a gente vê muito essas situações, né? É muito comum você ouvir pessoas falando assim: eu fiz tudo certinho, eu fui uma pessoa boa e só me dei mal. E enquanto você vê situações opostas, né? Você vê muitas pessoas falarem disso. E só que, né? Quando uma pessoa que faz uma coisa ruim ou uma coisa injusta se dá bem, ela não se dá bem porque o universo foi bom para essa pessoa. Essa pessoa se dá bem porque ela tirou do outro, né? Ela roubou do outro. Ela enganou o outro. Enfim, fez qualquer coisa que não é justa. E é aí que a gente tem que parar e a gente tem que refletir. Será que realmente é uma opção? Será que essa sensação de que às vezes fazer a coisa certa vai trazer um resultado que não é bom para nós mesmos, que não é o melhor para nós mesmos, será que ela é uma interpretação realmente autêntica das coisas? Ou será que ela é, na verdade, uma maneira de a gente encontrar pretextos para fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim, em uma comparação que é completamente desproporcional, sabe? Não faz absolutamente... será que realmente faz sentido? Vamos para a pergunta, né? Será que realmente faz sentido comparar aquilo que é justo com aquilo que é injusto? Ou será que nós temos que comparar o que é justo com o que é justo e o que é injusto com o que é injusto? É sobre isso que a gente estava falando antes, sabe? Sobre você saber que essa sua relíquia, esse seu sentimento, ele tem valor independente do resultado. E que não faz sentido nenhum, e hoje você entende isso, né? Tentar comparar isso com outras questões, né? Com questões que são injustas. Não faz sentido nenhum você tentar comparar esse seu amor, essa sua relíquia, com situações que simplesmente não têm amor. Entende? E isso é uma maturidade muito grande, porque é muito difícil. Na vida a gente se sente muito tentado a fazer essas comparações, né? A fazer essas comparações. Essa carta do 5 de espadas, ela me fala principalmente que você fez aquilo que era justo, que você seguiu seu coração, que você fez aquilo que era justo. Por quê? Ela me fala que em muitos momentos, vocês para mim são muito representados por essas pessoas aqui no fundo, sabe? Que largaram as espadas no chão e parecem estar se lamentando. Porque
É aquela coisa, como que se alguém te dissesse assim, olha, não, pega essa espada e machuca alguém, que aí você vai ter uma sorte, que aí você vai ter uma coisa boa vai acontecer. Mas aí você pega, fica naquele impasse, naquela pressão, aí você joga a espada no chão e fala, não, eu não vou fazer isso. Eu prefiro não ter sorte, eu prefiro, sei lá, prefiro seja o que Deus quiser, mas isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Eu não vou abandonar os meus valores. E isso é muito honroso da sua parte. Só que ao mesmo tempo isso te levou a um lamento, porque imediatamente, quando você larga essa espada, você pensa assim, nossa, eu vim até aqui, eu peguei essa espada com a decisão de conseguir alguma coisa. Largar essa espada me coloca alinhada com os meus valores, mas também, para mim, representa o abandono da oportunidade de sair do lugar, de sair de onde eu estou, de sair da dificuldade que eu estou, de sair da falta de resultado que eu estou. E isso foi um grande lamento para vocês. Um grande lamento. Então, essa rainha de copas, ela traz essa energia, né? Eu sei que eu estou sendo justa, mas eu sei que eu não cheguei num lugar que é bom para mim ainda. Mas em seguida nós temos a carta do 9 de ouros, a carta da sorte. Vocês terão sorte porque vocês foram justos. Vocês terão sorte porque vocês viram além daquilo que vocês podem ter. Vocês olharam para aquilo que é sensível, para aquilo que tem valor. Essa carta está aqui na coluna da carta do julgamento, que anuncia algo. E aqui, com essa carta complementando, né, tem o anúncio de uma sorte. Tem algo que virá para a sua vida. É claro que essa carta ela fala muito de algo material, mas aqui eu não sinto que é apenas algo material. Eu sinto que essa materialidade ela está aqui também em função dos seus sentimentos, da sua vida. Para cada um de vocês vai ser uma coisa diferente. Pode ser uma sorte material de forma mais objetiva, mas pode ser uma grande oportunidade, pode ser uma grande parceria, tá? Mas que vai fazer as coisas darem certo, tá? Que vai levar as coisas para frente, que vai fazer as coisas... Essa carta do Valete de Paus aqui, ela fala muito de oportunidade de crescimento, mas aqui com a carta do 9 de ouros é uma oportunidade confirmada. Vai ir para frente, vai ter crescimento e vai ser alegre, vai te excitar, vai te trazer motivação, vai ter essa energia de aventura, sabe? Então você saindo desse estado de melancolia e você vivendo as riquezas que a sua relíquia, né? As riquezas que as bênçãos da sua relíquia trazem para a sua vida. Essa carta do 9 de ouros, ela fala aqui de justiça, o julgamento anunciando aquilo que é justo, anunciando a justiça. Vocês recebem essa sorte porque vocês foram pessoas corretas, porque vocês foram pessoas justas, porque vocês aprenderam aquilo que tinha que aprender e porque vocês deram valor para essa relíquia que é o sentimento de vocês. E aqui na coluna do 4 de paus, para deixar tudo ainda melhor, tem o transbordar do amor profundo, né? O transbordar do sentimento pleno da felicidade. Essa carta, ela vem me dizer que é curioso porque a gente começa com o sentimento da Rainha de Copas, que é um sentimento meio melancólico, e a gente termina com o As de Copas, que é um sentimento glorioso, que é um sentimento expansivo, né?
E isso me traz aqui muito essa sensação de que isso que existe no seu interior, sabe, essa relíquia, ela vai transbordar e ela vai trazer para a sua vida aquilo que é proporcional, vai trazer amor, vai trazer felicidade, vai trazer realização. E eu acho que isso é por si só uma mensagem muito importante para vocês, muito satisfatória, porque parece que vocês ficaram muito tempo segurando essa relíquia, segurando esse sentimento e pensando: quando é na minha vida que isso daqui vai ser de fato algo, né? Manifestar de fato algo. E aqui fala de vocês vendo isso manifestar algo. No fundo do maço, 7 de ouros, o julgamento. No fundo deste maço, o cavaleiro de copas, o pajem de copas, a temperança, o mundo, o as de ouros e o 10 de ouros. 6, 4, 5. 4 de copas, princesa de copas, a força. Vocês esperaram por muito tempo, né? Vocês se empenharam em cultivar e cuidar daquilo que vocês viam valor. Mas foi difícil, foi cansativo em muitos momentos, e em alguns momentos vocês realmente se perguntaram assim: será? Será que realmente vem? Será que realmente acontece? E essa carta do 4 de copas, ela é muito bonita aqui porque ela representa de fato a mão da espiritualidade trazendo, né? Trazendo o sentimento, o sentir, o amor, né? E vocês, de certa forma, isso foi uma missão na vida de vocês, de certa forma, né? Cuidar desse amor, conservar esse amor como uma relíquia e trazer ele até o momento presente da sua vida, vai se mostrar aí no contexto, né, do desenrolar de tudo que você vai viver, vai se mostrar algo fundamental. Você vai entender daqui a algum tempo que o fato de você ter sido forte, o fato de você ter sido corajosa e ter, de certa forma, aceitado a missão de proteger essa relíquia que é esse sentimento, fez muito sentido. E isso traz um significado muito diferente e importante para essa leitura, porque é como se dissesse assim: olha, por mais que esse sentimento ele seja seu, ele também tem um propósito divino. Ele também tem uma função, né? Ele também tem um propósito que supera simplesmente aquilo que diz respeito ao seu sentir. Então você vai ver, você vai entender que você fez parte de uma missão, sabe? E isso vai nutrir a sua alma. Entender que você fez parte de uma missão. Que essa relíquia, esse sentimento que você guarda dentro desse relicário, não é só seu, mas que ele tem uma função que é boa, que contribui de alguma forma para a bondade.
E essa carta do Valete de Copas, ela me fala que todo esse conjunto de cartas, na verdade, me fala que tem uma realização aqui que está muito próxima, sabe? Esse Valete de Copas, como a carta do convite ao amor, do convite ao gesto de amor, né, do convite ao amar, ela é uma carta que ela fala do... É como se ela falasse desse momento, desse sentimento, né, dessa relíquia, ela sendo recebida por alguém, tá? Aqui eu vejo que para alguns de vocês realmente tem uma pessoa aqui que vive esse caminho com você. E porque essa carta da temperança me fala das coisas sendo colocadas no lugar com o mundo, né? Para que vocês, com o mundo e o as de ouros, para que vocês vivam um caminho, para que vocês sigam um caminho que é o caminho de vocês, que é o caminho que faz vocês felizes, que realiza, que faz vocês se sentirem pessoas realizadas. E essa carta do 10 de ouros é uma realização muito boa, muito gostosa, porque é aquela realização que é muito ampla, né? Que é muito abrangente. As coisas estão funcionando na vida, estão prosperando na vida. E me soa como uma continuidade dessa carta do 4 de paus, que é você sendo recebida em uma nova situação, que ela é uma situação que se torna familiar para você, que é um momento de vida em que você se sente em casa, sabe? Porque se sentir em casa, se sentir no seu lugar, não é só sobre o lugar, é um estado de espírito, né? E eu sinto vocês vibrando essa energia de eu estou no meu lugar, eu estou na minha casa, na minha prosperidade, no meu caminho, no meu resultado, na minha família, qualquer coisa assim. A justiça, a gente já tem 2 vezes o julgamento e agora ainda tem a justiça. O 3 de copas, a colheita, né? O 9 de copas e o 4 de ouros. Curioso que o 9 de copas aqui, apesar dela ser essa carta de copas, ela aqui vem descrita como sucesso, felicidade material. Como felicidade material. O significado aqui é bem simples, olha. Por justiça, vai haver uma colheita aqui, tá? E essa colheita, ela te realiza muito em termos sentimentais, sabe? Você se sente, eu digo sentimentais assim no sentido de que você se sente realizada. Você se sente, ok, agora isso me preenche. E com essa carta do 9 de ouros e essa carta do 4, essa carta do 9 de copas e essa carta do 4 de ouros, ela me fala que é uma felicidade que a gente pode dizer que ela tem esse fator mais material, tá? Material não só no sentido de dinheiro, tá? Mas material no sentido de vida, das coisas que fazem parte da matéria. Só que ela, mesmo tendo as cartas falando agora dessa contrapartida material, ela te traz uma satisfação sentimental porque ela enfrenta, né? Ela finaliza um momento de muita retidão, um momento da sua vida em que você tinha que contar as moedas, sabe? Contar os recursos, minguar os recursos. E a felicidade aqui é muito mais por não ter que viver mais isso, por não ter mais que viver dessa forma, do que
do que simplesmente por ter, sabe? E isso é muito bom, porque vocês se sentem felizes porque faz sentido e não simplesmente porque vocês têm. É isso. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.